Fala, gigantes! Gigantes do beisebol na área. Voltamos com a 46ª edição, depois de gravar 2 vezes o incompetente do Nathan Pires não editar o podcast e não ir pro ar. Estamos aqui para vocês que falam que a gente só grava quando o time está ganhando, não é verdade. Estamos aqui para provar. O Giants está, o que, Henrique? 13 vitórias, 3 derrotas desde maio? Desde 15 de maio, um negócio desse aí. O time não perde mais, 2021 tá de volta, o campeão voltou e nós também. Quem não voltou, Henrique, é o Vitor aí, ó, que emagreceu 10 quilos, tá em cativeiro. A gente fica um tempo sem gravar aqui, o negócio fica um negócio assim meio baderna. É aquela, se tá precisando de alguma ajuda, pisca, né? Tá esperando ele piscar. Help com olhar. Não, e o Henrique, pra quem não sabe, tá mais calvo do que nunca. Henrique, mostra a calvície agora em câmera pra gente, por favor. Não, abaixa a cabeça. Tem a Macova inteira aí na cabeça do Henrique. Isso aqui é minha homenagem ao Zaid, ó. Botei até o nick aqui. A fé no minha careca. homenagem ao nosso carequinha. É isso. Ô, Henrique, a gente tá quanto tempo sem gravar mesmo, velho? Sem gravar tem umas semanas só, né? Sem postar. Assim, postar tem uns 3 ou 4 meses. O último foi Não, menos. Uns 2 meses. Estava no Spring Training, que teve podcast com o Arenilson. Verdade. Teve podcast esses tempos atrás. Grande lenda. E para quem não sabe, o Vitor agora voltou a ser um funcionário noturno. Trabalha na noite, trabalha vendendo seu corpo durante a noite. Sua força de serviço. Inclusive, apoiem também, então. Contribuam. Contribuam. Botem no meu cofrinho, pelo amor de Deus. Porque o negócio... A frase que eu vou botar na minha casa, se todo o trabalhador produz, a tudo ele pertence. Porque o negócio agora é revolução. E para quem não sabe, o Vitão trabalha produzindo cerveja. Então, por favor, eu quero a cerveja. Mas só um negócio sério aqui antes de começar. Você que tá vendo aí no YouTube agora, que a gente vai postar no YouTube, se eu ainda tiver a senha do canal. Tá passando aqui, ó, apoia.c/TZ no PAN 2023. Para quem não sabe, para quem tá fora do Brasil, eu estarei lá no Chile para cobrir o Pan-Americano de Beisebol, seleção brasileira, junto ao Felipe lá do Entradas Extras, que grava comigo, e o pessoal do Tailgate Zone. Iremos para o Chile, nos apoiem. É um projeto completamente independente, claro. A gente tem um financiamento aqui de Henrique Soros, mas precisamos do seu também, qualquer valor, qualquer compartilhamento, compartilha com a mãe, com a esposa, com o cachorro, com o amante, com quem você quiser. Né, Henrique? Principalmente amante, porque a amante valoriza, Exatamente. né? Vai dar um dinheirinho para te manter feliz. Então, por favor, né? Concurte casadas também. Recentemente eu aprendi com o Vitor que o termo não é mais amante, é namorada reserva. Justamente. É namorado do Bullpen. É namorada de Bullpen. Não sei. Namorada de telefone e liga para você chamar ela. Então aí seria uma closer. E para quem não sabe, o TZ no PAN aí significa tesão no PAN. Então vai ser só tesão com o Nathan no PAN. Vou utilizar o tesão no PAN. Mas vamos falar de Giants, né? Como eu avisei para os amigos aqui antes, eu sou incompetente, eu não subi as vinhetas, então esse podcast vai sem vinheta, vai sem nada de transição. É várzea, vocês estão acostumados já com esse podcast, são 46 edições, quem escuta até hoje, meus parabéns, porque é várzea, igual o Giants, né? A gente cata aí na rua, qualquer canhoto, bota para rebater e é rebatedor. O Zaid faz isso aí e acerta de vez em quando. A gente fala gênio. Mas vamos falar agora sério, né, Henrique? A temporada não começou bem pra gente. A gente começou de uma forma tenebrosa, tanto que o Giants foi ficar positivo pela primeira vez no ano, semana passada. O Giants ficou negativo o ano quase inteiro, que chegou a não estar negativo, vai estar 50-50 antes de começar a temporada, e na série contra o White Sox. Fora isso, a gente perdeu série pro Royals, perdeu série pro Tigers, perdeu série pro Nationals, e o time parecia que ia para mais um ano, tipo 2019, 2020. A gente tinha um ou outro jogador indo bem, o Tyro tava indo bem, o Lamont tava indo bem, mas o resto do time decepcionando, né? O Ranger não começou bem, quer dizer, jogou bem lá na Lua, quando jogou no México, jogou bem, o Conforto oscilando, mas
a gente viu, né, que depois que, apesar dele não estar jogando bem naquela época, onde voltou o Ranger e onde voltou o Slater, o time foi bem, o time começou a melhorar, principalmente com a adição do Casey Schmidt, né, que ainda tá rebatendo mais para baixo, mas ainda assim é um cara que tá rebatendo acima dos 30%. O time melhorou, acontecendo o que a gente esperava que acontecesse uns anos atrás, né, que viesse sangue novo das nossas minors e melhorasse o time. Aconteceu essa temporada. Ainda é cedo pra gente falar que o time realmente melhorou, porque o time melhorou metade de um mês, é um dos melhores times da liga, de 15 de maio para cá, mas ainda assim, são 15 dias. Mas é uma melhora, a gente tem que pontuar que o time esse ano a gente não esperava que brigasse por nada, mas ainda assim tá um time bem meieiro, talvez aquelas 2 estrelas que a gente quisesse estejam fazendo falta agora. Exatamente isso. E assim, a gente até chegou a comentar durante a off-season, né? Com a catástrofe toda primeiro do Aaron Judge, né? Fazendo aquele jogo, um jogo duplo, né? Para levantar o valor dele com o Yankees, depois o Correia, nos problemas de lesão dele. A gente acabou que teve que meio que replanejar a off-season e ir atrás de várias peças, né? Com aquele dinheiro em vez de um grande free agent. E aí veio o Taylor Rogers, o irmão do Tyler, para o bullpen. Veio o Mitch Haniger e o Conforto para o outfield. E o Stripling e o Manaea para a rotação, né? Para dar volume para a rotação, porque os últimos 2, 3 anos, pelo menos, a gente sofreu para ter 5 titulares. E o que aconteceu é que no início do ano, a gente começou com os 5 mal, ou lesionados, no caso do Haniger. Mas sim, Taylor Rogers, ridículo, né? Stripling, Manaea parecia um jogador de, sei lá, de universitário, e o Haniger não rebatia nada. Aliás, o Haniger lesionado, desculpa, Conforto não rebatia nada. Aí, além disso, foi o que você falou, né? O Lamont Wade até começou com muito óculos, mas não rebatia. O Yaz, muito mal. Brandon Crawford nem se fala. Basicamente, o time era Tyler Estrada e o resto. E aí não tinha como realmente ter nada, né? Assim, não tinha como se sustentar. Logan Webb, né? Logan Webb começou com algumas partidas ruins, e você até comentou que você tinha a impressão que ele estava focando em ser um pitcher de mais strikeouts, mais agressivo, e por isso talvez estivesse cedendo mais contato, porque não eram jogos assim, daqueles que o cara implodiu, mas eram jogos de, sei lá, 6 entradas, 4 corridas cedidas e 3 home runs, sabe? Ou seja, contato forte. Só que se provou que ele realmente está com um número de strikeouts bem maior esse ano, e nos últimos jogos mais ainda. Ele está cedendo home run de fato, mas diminuiu também ao longo do ano e já normalizou, né? ERA agora 2,75 como um verdadeiro ace. Mas o que a gente viu em maio foi exatamente isso. O resto do time começou a se acertar. O Conforto começou a rebater e agora, meu Deus do céu, né? Se o Conforto mantiver esse nível o ano inteiro, ele é All-Star. O Haniger agora, semana passada, começou a rebater. Como você disse, ele tinha 2 home runs na Lua e 0 no planeta Terra. E aí subiram, principalmente, subiu o Pat Bailey, Casey Schmidt. Para mim, a virada emocional foi quando Casey Schmidt subiu e começou rebatendo desde o primeiro jogo. O resto, obviamente, foi essencial, né? Se o resto não melhorasse, não ia dar certo. E aí se lesionou, voltou bem também. J.D. Davis, baita surpresa, assim como Tyler Estrada, manter esse nível. E aí o Pat Bailey chegou e que catcher como defensor, chamando arremesso, frame da bola e rebatendo muito, né? Tem alergia ao walk, mas de resto, que homem. Então, assim, bom, Manaea e Stripling a gente continua ignorando, né, que existem. Mas, de resto, o time se encaixou muito bem. A rotação, os 4 que sabem arremessar, né, com ERA abaixo de 3,50, que é excelente, assim, absurdo ter 4 assim, né, Webb, Cobb, Disco e o Alex Wood. E o Taylor Rogers também se encaixou. Você vê o ERA dele ainda é ruim, porque o relieve demora a melhorar o ERA, né? Porque assim, cede 4 corridas num jogo, sabe, aquilo demora a baixar. Mas ele tá de fato alguém extremamente confiável. A gente tem agora, como a gente esperava, 3 caras confiáveis no bullpen, né? O Doval e os irmãos.
E você falou, Henrique, do Casey subindo, né? Quando o Casey sobe, ele bateu o recorde do Willie McCove, 8 rebatidas nos primeiros jogos, né? Mas ele também é alérgico ao walk, tá? O Casey Smith, ele ficou 68 idas ao bastão seguidas. Sem walk, eu não lembro ainda se ele conseguiu o primeiro walk, mas também alérgico ao walk. Mas rebate, a gente não liga, rebate. Ele Ah, teve um walk e ele chegou na primeira base rindo. E até foi contra o Brewers agora, essa última série, né? O primeira base do Brewers ficou falando com ele. Não sei se o cara sabia dos walks ou ele falou, mas o cara ficou zoando ele lá na base. O importante, Vitor, é que a gente viu que o time no começo não estava bem em canto nenhum, mas olhando os números, na época que a gente gravou o podcast lá com o Henrique, o Giants estava na média barra pouco acima da média em alguns quesitos ofensivamente. Então o time conseguia produzir ainda, e o ataque e o arremesso, os titulares estavam bem. O problema estava sendo o bullpen e o gerenciamento de bullpen. Agora, nos últimos dias, a gente conseguiu ver até o bullpen dando uma melhorada, porque o Camilo Doval, dado o momento do último mês aí, tava com 9 saves em 16 dias. Claro, não é saudável também o cara fazer isso o tempo todo. Mas ainda assim, o Giants vem melhorando no bullpen, assim como melhorou na rotação. O problema é que alguns caras estavam muito fora da curva, como era Alex Cobb. Agora ele deu uma regulada, mas ainda assim o Logan Webb, que estava fora da curva para mal, voltou e agora deu uma regulada para bem e tá jogando parecido com o que o Gaussman fazia, né? Mais strikeouts, mas quando cede um hit é uma porrada. Mas tem pouco tempo que ele tá fazendo isso, eu acredito que o Logan Webb consiga contornar. Não sei se consegue um All-Star esse ano, que tem um Spencer Strider voando, outros caras também, mas ainda assim, né, o Giants vem melhorando bastante. A gente falando em All-Star, talvez até o Camilo Doval consiga um All-Star esse ano ainda. O de areia dele ficou um pouco alto, agora tá diminuindo, porque como o Henrique falou, e a areia de pitcher, de bullpen demora de descer. Mas ainda assim, a gente tem jogadores que estão surpreendendo. O Tyro, acho que tá atrás só do Marcus Semien em War de segunda base. O Tyro tá no top 10 de várias estatísticas ofensivas. É um cara que é uma excelente surpresa, virou um jogador que é essencial para o time. E com as adições que a gente está tendo agora da Minor, por que não sonhar, né? Por que não achar que esse time consegue brigar até o final do wildcard, sendo que o Padre está com o pior ataque da história da franquia, o Mets também está oscilando, então dá para sonhar e o time está melhorando. Claro, são 15 dias de melhora, mas dá para ter uma esperancinha. Não, dá para ter uma esperancinha e assim, o time está engrenando, né? Então, a gente começou a temporada com um ataque medíocre, em que quando funcionava ele parecia estar bem, mas quando passava mais 3, 4 jogos sem uma ofensiva significante. Então, a gente tinha um problema de um ataque medíocre e um bullpen que não estava funcionando da maneira que deveria funcionar, uma rotação boa, mas um bullpen que não estava bem ajustado. Então a gente já via jogos quando colocava o Manaea e o Stripling, que era perder na certa, né? Então, tipo, a gente já perdia o jogo ali, já sabia, já tava lá no grupo falando, pô, esse jogo aí já era, velho. Para salvar só mesmo se o time conseguisse atacar bem. Então, assim, o time foi esquentando, tá entrando aos poucos aí nos eixos. O ataque para o Mitch Haniger e o conforto agora estão muito bem. O Mitch Haniger ontem começou o jogo com um average 8, terminou 2,57, se eu não me engano, batendo muito bem. Tá com 9 home runs agora. O conforto nem se fala, pelo menos pro lado esquerdo ali. As novas adições também caíram muito bem, Casey Schmidt arregaçando, o Patrick Bailey também funcionando muito bem, tanto no ataque quanto na defesa. Gostaria de falar também de não esquecer do canhão que Casey Schmidt tem nos braços. Eu só vi aquilo ali com eu esqueci o nome dele agora, do Pirates, que tipo, velho, aquilo ali era lindo. Agora, você ter aquilo no seu time. O Neil Cruz, exatamente. Então, quando você tem aquilo ali no seu time, é delicioso de assistir, entendeu? Então, assim, o time está entrando nos eixos. É bom aproveitar essa fase para poder ganhar as séries que eram mais importantes, porque acontecia vitória. O Vitão tá com a internet do presídio, velho. O Vitão travou.
Travando. Enquanto ele não volta e dá uma travada na internet de presidiário que ele tá usando aí, Henrique, é importante a gente se lembrar também que o Giants fez essa sequência aí agora contra Twins, Brewers e Phillies, né? Então a sequência é complicada, a sequência de times que estavam positivos, tirando o Phillies, times que estavam liderando suas divisões, a Twins e Brewers ainda lideram, o Phillies não, mas é impressionante como o time deu uma melhorada. Agora a gente pode até pontuar com a subida do Patrick Bailey. Volto a lembrar, a amostragem é pequena. Claro, algumas coisas a gente sabe que o cara é. Por exemplo, na defesa, a gente sempre comentou que ele era um excelente defensor, o Patrick Bailey sempre foi um cara muito equilibrado, faltava começar a rebater. Começou a rebater esse ano e tá sendo essa coisa linda, foi da Double A para MLB. Claro, contou com a lesão do Bart, mas agora a gente tem que pontuar. Até onde a água tá batendo na bunda do Bart, né? Porque o Blake Sabol não vai descer, até porque não pode. O Blake Sabol, além disso, rebate, só não sabe defender. E o Patrick Bailey tá fazendo tudo bem. Quando o Bart volta, o Bart também não vai descer. Então, é um problema que o Kepler tem, um problema bom, entre aspas, mas ainda assim é um problema maior ainda pro Joey Bart. Teve anos sendo o principal prospecto da franquia, a gente comentando que o Patrick Bailey chegaria. Chegou. E chegou fazendo o que o Bart não fez, jogando bem desde o começo. Chegou mais pronto também que o Bart, né? Teve esse porém. Exato. E assim, o Bailey, ele é um defensor tão absurdo que mesmo sem rebater, ele é titular. Porque, assim, é sempre injusto você comparar os caras que chegam com gênios de qualquer coisa, né? Os grandes. Mas o que ele faz recebendo arremesso é o que o Posey fazia. O framing dele, o que ele faz chamar arremesso na ponta, e, cara, a mão dele parece um elástico. Você vê em câmera lenta, tipo, a bola bate e do nada a mão dá um salto para no meio da zona, surreal. Assim. Então, a line, ele é titular. A água bateu, já entrou no Bart. O Bart pode ter vaga como primeira base, como designated hitter, catcher reserva, com certeza. No máximo, platoon, né? Revezar contra destro, contra canhoto. Porque, como a gente falou, né? O Bailey, embora ele tenha batido o primeiro home run dele, contra, eu sempre confundo, caralho. Do lado ruim dele. Ele destro. Ele rebateu contra ele rebateu destro? como destro. Ele rebateu como destro. Como destro. Que é o lado ruim dele. Mas, enfim, poderia ter um platô, mas para mim o Bailey tomou a posição. O Bart tem que voltar e ser reserva, o Sabol fica porque ele é útil, joga no outfield também quando precisa, né? Faz o que precisar lá, mas assim, é que agora não dá para o Giants trocar o Bart, mas é o ideal, para ser sincero, porque vai ter que levar 3 catchers, porque não dá mais para tirar o Bailey de lá, mesmo que, obviamente, a gente espera que ele continue rebatendo bem, né? Mas a gente sabe que ele não vai 35,5% é o que ele está batendo agora, né? 0,355 até o fim do ano. Só que mesmo que ele bata 200, sabe? 220, ele é o titular. Não dá para tirar um cara que está destruindo como catcher. É a posição mais valiosa junto com o shortstop, talvez, defensivamente. Pode até disfarçar um shortstop mediano, né? Mas o catcher faz muita diferença. E é isso que você falou, assim, ele rebatia bem no college, né, no universitário. Aí ele chegou rebatendo bem nas minors em 2021. E aí ano passado foi que nada deu certo para ele, né? Sim, eu sei que ele teve alguma lesão, mas não dá para saber o que foi exatamente. Esse ano ele redescobriu a rebatida, então a gente realmente espera. E ele já veio com esse pedigree do college de ser um defensor excelente, né? Então, a gente só tá vendo isso na prática. Um cara totalmente pronto, sabe? Assim como o Casey Schmidt, né? O que o Vitor tá falando do canhão dele na terceira base. Também é um negócio, tanto como terceira base como shortstop, o cara é um Crawford. Não tem como coisa. Uma coisa que a gente estava comentando também no outro podcast que não chegou aí ao ar é que tava vendo as anotações dele, né? Tava na anotação aqui, reposições imediatas, e tava lá o Casey. E a gente comentou, você comentou inclusive, que o Casey não poderia subir ainda porque faltava força, isso e aquilo. E ele continua fazendo o que ele fazia lá na AAA, rebater acima dos 30%,
os home runs não estão acontecendo. Chegou perto ontem, inclusive, mas ainda assim é um cara valiosíssimo. O Casey precisou de uma semana para bater o recorde da franquia no ano de arremesso mais rápido do infield e mais uma outra semana para bater o mesmo recorde agora da história da franquia na era StatCast, ou seja, de 2015 para cá. Ele foi closer no college, lá em San Diego State, é um cara que tem um braço muito potente, é um cara que faz boas jogadas, teve um erro ontem, mas acontece, um jogador que faz jogadas difíceis, porque ele joga na terceira, na segunda, em shortstop, né? Então, o Casey é o que a gente esperava que fosse o Marco Luciano para esse ano já, né? O Marco Luciano vai chegar provavelmente só no próximo ano, mas o Casey já chega destruindo, ele chega com menos expectativas, no geral, do que chega o Marco Luciano, mas ele tá fazendo o que é importante que ele faça, ele continua botando a bola em jogo, continua defendendo. Assim como o Patrick Bailey, o Casey não desce mais. O Casey, inclusive, o Gabe Kepler falou, espero que que iremos conseguir dar muito tempo de jogo para ele se desenvolver e ajudar o time. E ele não chegou botando isso nas costas para se desenvolver lá. Claro, tá se desenvolvendo, mas ainda assim tá jogando muito, é um dos melhores jogadores do time hoje. Não é o melhor porque tá jogando muito também, o Didi tá jogando pra caramba, mas ainda assim o Casey tem tudo para ser o melhor jogador do Giants se continuar assim na próxima temporada, talvez. Porque ele é muito bom, ele tem muito talento, e a gente vê que ele tem muita coisa para evoluir, né? E o que me chamou a atenção é que muitas das eliminações do Casey são com boas rebatidas, é azar. A bola sai bem do taco, tem uma estatística que é um nome muito escroto, é SWP, um negócio desse que mede como a bola sai do bastão, né? Eu tenho certeza, não olhei, eu tenho certeza que a do Casey é muito boa, porque ele sempre tira a bola do bastão em uma angulação boa, ela sempre sai boa do bastão. Acontece de não virar hit, é azar, mas ainda assim ele é um excelente rebatedor, ele tem uma boa decisão para rebater, e invariavelmente ele vai continuar no time, vai continuar melhorando e talvez seja um dos grandes terceira base que a gente vai ver na liga nos próximos anos. Exatamente, ele já é nível Gold Glove. É isso que mais me surpreende nos dois, no Bailey e no Schmidt. Os dois já são nível Gold Glove, e defesa, você não esconde a fase, assim. O ataque é isso, você sabe que o maluco não vai manter essa fase que ele tá... Pô, os caras estão batendo 35%, os dois. Sabe que o ataque você tem fase. O cara muito ruim pode ter uma fase que rebate até pensamento. Na defesa, se o cara não tem braço, ele não tem braço. Ele não vai lançar as 93 milhas por hora se ele achar um braço um dia pro outro. Não existe. Né? Se o cara não tem o range, né, que é tipo a mobilidade para cobrir uma área grande, ele não vai um dia, de repente, virar um super-homem. Então, assim, essas coisas você não esconde. Os caras são muito fodas, os dois. É incrível. E aí você só torce para que eles realmente desenvolvam um bastão. E eu acho que uma coisa que me dá confiança aí é ver o que o Giants tem feito regularmente com free agents que vêm, né? Ou os caras que vêm em troca de minor e que aprendem a rebater no Giants. Yas, Lamonte Wade, Tyler Estrada, tô esquecendo outros que mas eu sei que tem. O próprio Jock Peterson, né? J.D. Davis, maluco já velho. Os caras vêm e reaprendem a rebater. Se você faz isso com um cara que já é cascudo, que já tá cheio de vício, né? O cara já, digamos, um rejeitado de outras franquias, um prospect você molda mais fácil ainda. Então, assim, me dá muita confiança de que vão ser, no mínimo, titulares confiáveis por muitos anos. A gente sonha que sejam All-Star, né? Mas, no mínimo, bem confiáveis. E, Vitor, isso acontece, esse momento bom dos prospects chegando, a gente fala um pouco mais deles mais à frente. Estão começando a chegar, os caras estão começando a aparecer, o ano da nossa minor tá muito boa, mas isso vai de encontro à queda... Ei, Vitão, vai de encontro, Henrique, à queda do Brandon Crawford. O Brandon Crawford, eu comento o tempo todo, você fala que eu sou hater dele, mas eu amo o Brandon Crawford. Mas não dá mais pro Brandon Crawford ser titular nesse time. O Brandon Crawford, ele vai jogar sim, porque é a última temporada dele, o time precisa dar moral, se despedir, isso e aquilo, mas hoje o time é o Casey Schmidt, shortstop, e o Didi Davis de terceira base. O Didi tem bons números defensivos da terceira base, então não dá para matar isso em troca de ter o Brandon Crawford ali. Olha que o Brandon Crawford tá cometendo erros que ele não comete, não é erro de Brandon Crawford, ele tá velho já deu, o bastão sumiu, e também sumiu a defesa. O que o Brandon Crawford tá fazendo de bom é ser o mentor do Casey Schmidt. A gente viu o Pavlovich falando, né? O Crawford pegou o Schmidt para ser filho dele também. Além do Isley ali, pegou o Schmidt, é filho dele agora, tá ensinando tudo. A gente vê que sempre que o Schmidt sai do campo, tá ali sempre conversando com o Crawford no dugout. É a função que ele vai cumprir até o final do ano. Se o time passa do All-Star e passa ainda em condições de wildcard,
o Crawford tem que jogar ainda menos. Exatamente. O Crawford caiu como o Vitão, né? Tá realmente difícil de se manter. Mas é isso, cara. O Crawford, 34 anos, né? Se eu não me engano. E a gente já viu ele ano passado. Eu acho que ele tem 36 ou 37. 36, é isso, 36. Tá certo. 36 anos. E sabe ele cair, né? Realmente, 2021 foi o ano que ele foi o canto do cisne, né? Dele e do Pose. O Pose porque se aposentou mesmo. Aliás, o Belt também, né? Grita home runs porque tem alguém lá em cima que decidiu que o Belt é proibido de ter sorte na vida. Mas é isso. O Crawford foi concorrente MVP tudo 2021 e 2022 ele já foi bem mal. Bem mal. Não foi um cara abaixo da Mendoza Line, nem abaixo do nível de substituto, né, que é o WAR, quando você está com o WAR abaixo de 0, quer dizer que qualquer jogador da AAA, digamos, seria melhor que você. Mas esse ano está sendo. Esse ano ele está realmente assim. Se ele se chamasse John, sei lá, Smith, ele estava na AAA. É que ele é o Brandon Crawford. Porque ele tá péssimo no bastão e tá bem mal também na defesa, que sempre foi forte dele. Mas, ao mesmo tempo, é essencial ele continuar lá, porque é isso. A mentoria, ele decide por conta própria, ou então a gente sabe por conta própria, mas não interessa. Mas decidir de bom grado ser o mentor do Casey Schmidt, do Wisely, principalmente do Schmidt, né, que é o nosso prospect, a gente bota fé mesmo. Fique o Schmidt na terceira base ou shortstop no futuro, não interessa, né? Você ter um mentor como o Crawford é essencial, é sem preço. Assim como a gente falava, a gente sonhava com o Bart sendo mentorado o Pose e acabou não rolando, porque 2020 pousou pela pandemia, né? Teve a adoção das filhas, e aí 2021 o Bart, que não sabia mais jogar, e teve lesão também, né? Então acabou tendo esse desencontro. Mas a gente vê isso com o Schmidt é essencial. Então, o que você falou assim, o Crawford não pode mais ser titular, não pode. E não está sendo. A mesma agora com o Thairo Estrada na IL, né, lesionado, o titular é o Wisely. É o Wisely, segunda base, e aí Schmidt e o J.D. Davis. Só quando alguém tem descanso desses aí, ou algum outfield tem descanso, eu passo o J.D. Davis às vezes para designated hitter, e aí bota o Crawford, mas não está sendo mais titular nem sem o Estrada. Ele não dá mais. Deixa ele no banco, rebate uma vez ou outra, fica de subdefesa, talvez, quando for o caso, mas é isso. Não pode falar e realmente e hoje vale mais a pena, Henrique, tentar recuperar o Wisely do que tentar recuperar o Crawford. Porque o Wisely, ele ia bem nas minors. Então a gente vê que ele defende bem. Então se a gente consegue transformar ele num Joe Panic da vida, serve. Ele conseguir botar a bola em jogo 26, 27%, a gente não precisa que ele seja craque. Exato. Baita defensor, né? Surpreendente também. E é um cara que é novo ainda, 24 anos e draftado no 15º round, ou seja, um cara que você sabe que vai demorar mais a evoluir, do Tampa, né? A gente pegou ele de Tampa. Em 2019, então assim, também, em 2019 quase não jogou. 2020, pandemia, o cara tá junto com quem foi draftado em 2021, basicamente. Então, assim, dá tempo a ele. E aí você falou, ele rebatia muito nas minors, tanto por Tampa como pelo Giants, progrediu muito bem, apesar de pandemia e tudo. Rouba base, tinha potência, tinha walk, tinha tudo. Mas é difícil realmente você chegar na MLB e dar conta. A gente está falando isso aí tudo do Schmidt e do Bailey, mas não dá para exigir de todos, né? Então, eu concordo com você. Vamos ver se ele dá uma recuperada, vai ser muito importante. E ele é muito versátil, vai ser muito útil você ter um cara que joga de segunda base, de center fielder. Não sei se ele jogou stop nas minors, mas nem que seja para cobrir na emergência, né? Sempre importante, quer ficar sem um. Não, e nesse rolê todo aí, o Wisely, ele tá numa posição onde o Villar também está. Que os dois jogam mais de uma posição no infield, o Wisely ainda mais, né? Porque o Villar não joga tão bem na segunda, no caso. Mas o Villar rebate ainda menos que o Wisely, que não está rebatendo bem.
Então, a gente sabe que o próximo prospect grande que vai chegar é Marco Luciano. Marco Luciano joga no shortstop e pode jogar na terceira base se precisar. Então, não vai ficar os dois. Eles precisam se matar por Sim. essa vaga aí de utility. É o Wisely e Vilar brigando por essa vaga aí no final das contas. A gente espera que o Marco Luciano chegue bem, né? Não vai ficar os dois e assim, corre até o risco de não ficar nenhum, né? Porque, de qualquer forma, qualquer um dos dois precisa melhorar. Mesmo com a defesa que o Wisely tem, ele precisa melhorar. Mas é isso. O Vilar tem até mais pressão agora, porque ele foi um pouco mal ano passado, mas foi ok, assim, foi ok. Ele teve dificuldade, bastante potência, né? Conseguiu walks e tal. Esse ano que ele sofreu muito para rebater, né? Teve 4 home runs, que não é ruim, mas 13% de média de rebatida né? Não existe. Nem Joey Gallo rebate isso. E ele não tá bem na defesa. Ele era um excelente antes de começar a explodir. E, pô, o Vilar na terceira base com um canhão também, mas erro atrás de erro na Major League, a luva ruim, sem mira, tanto na segunda como na terceira. Ele tá mais sob pressão ainda. E é o que você falou, é isso aí. Para o futuro, a ideia do Giants, com certeza, é Estrada, Marco Luciano e Schmidt. Aí o Luciano e o Schmidt se acertam, shortstop terceira base, quem fica onde, mas é o foco. Os outros dois vão brigar para serem utility, ou, se nenhum dos dois for, é fácil você trazer qualquer utility e ir testando, né? Você vai rodando até alguém dar certo. Mas eles precisam render. É isso, né? E agora falar um pouquinho antes da gente terminar aqui, falar um pouco de arremesso. A gente esperava no começo do ano, a gente gravou um podcast, eu e você iludidos com o Stripling ainda, falando que, nossa, esse ano não tem jogo de bullpen, porque se machucar o Stripling tem o Maneia, se machucar tem o Wood, aí tem o Jones. A gente achou que não teria jogo de bullpen esse ano. Tá tendo antes do que esperávamos. É jogo de bullpen toda semana. E curiosamente o Giants ganha esses jogos de bullpen. Vai saber Deus como. É o time do jogo de bullpen, né? Maravilhoso que esse time faz com o jogo de bullpen. Mas ainda assim, a gente, por mais que o Stripling esteja tão horroroso assim, o Stripling, o Mané teve até alguns jogos bons no ano, uns 2, 3, mas o Stripling nem isso. O Stripling nem isso. O Stripling não consegue ser um arremessador de Major League essa temporada. Claro, a gente não vai jogar o cara fora porque a gente paga salário para ele, paga salário alto. Tentar ao menos recuperar para a segunda parte da temporada, ou talvez para o ano que vem, porque não vale a pena jogar os caras pelo salário que a gente paga neles. Mas ainda assim, a rotação tem um buraco. Tem esse buraco que é o que eu comentava com você, que talvez seja o que a gente tenha que arrumar na deadline, ir atrás de um Nola da vida, de um Cisi, que são caras que não estão tão bem essa temporada, mas a gente sabe que são bons arremessadores. Para se o time tiver pretensão de brigar por algo ainda, troca um prospecto que não é tão alto assim, e tenta, né? Tenta pegar um Nola ou Cisi, como eu falei, que são caras que. O próprio Jolito. São 3 caras que não estão bem esse ano, mas são bons arremessadores e mudar de time pode ser que resolva. Exatamente. E assim, você pode até pegar um cara bem mais barato, tipo um, sei lá, Andrew Heaney, Tyler Anderson, qualquer um desses que são medíocres de carreira e estão num bom ano. O Anderson tem um contrato gigantesco lá. O Anderson foi bem ano passado e ganhou 4 anos de contrato, esqueci disso, no Angels, né? Mas enfim, nesse nível, tirando o Tyler Anderson, que eu esqueci disso. Mas é o que você falou, assim, o Mané me dá mais esperança, apesar de eu gostar menos ainda dele, mas porque ele mostrou alguma coisa já, né? Ele teve um dos primeiros jogos, ele foi muito bem contra o Royals, você até me lembrou que eu tinha esquecido. E depois que ele foi para o bullpen, ele teve 3 jogos, bulk reliever, né? Entrou o Brebbia para abrir o jogo, foi contra o Brewers ou Twins, agora nessa sequência, e ele foi muito bem. O outro que foi muito bem é o que acabou de descer para as minors, Tristan Beck. Também teve um jogo de bullpen que ele foi muito bem por 3, 4 entradas, como um bulk relief. Mas, enfim, o Mané me dá mais esperança por isso. Ele tá de jogos bons aí, depois da série catastrófica. Já o Stripling, bom, agora ele tá lesionado, não dá nem para falar muito, mas ele teve jogos mais ou menos esse ano. Ele não teve nenhum jogo bom ainda, nenhum jogo que você... Ou teve um, talvez. Mas, assim, não teve uma sequência que você fale tem esperança, né? Talvez a esperança de que ele realmente tivesse meio lesionado no ano, e por isso ele estava mal. E ele voltou, assim,
isso resolva, né? Ele voltar, se curar da lesão, talvez seja o problema. Ou seja, o que precisava. A gente espera que seja isso. Porque senão, eu tô gostando muito do Trubisky, mas eu não confiaria nele para ser um quinto titular direto. O Jacob Jones é que mais útil como um reliever, né? Um long reliever que um titular. E a gente fica na dependência do Kyle Harrison, mas não vai botar essa pressão no menino também, que tá difícil rebater ele na AAA, né? Mas um jogo ele anda 5, outro ele anda 0. Não tem meio termo. Então, assim, é o que você falou. Se a gente não resolver por mais um mês, em julho o Zaid está procurando um free agent. Procurando alguém para troca. Ele vai gastar num cara tipo Nola Giolito. Acho que tudo depende, né? Porque os caras estão mais ou menos. Se o Phillies, por exemplo, tiver meio fora da briga, porque até agora o Phillies não se encaixou, vai entender, né? Também, time cheio de estrela, capaz de trocar o Nola barato, já que vai perder ele no fim do ano. E não acho que o Phillies tenha tanto dinheiro disponível assim para renovar com o Nola, já que está gastando a torto direito. O White Sox também, totalmente fora da briga, pode tentar ganhar alguma coisa no Giolito. Pode ser que valha a pena. Um negócio tipo a gente fez pelo Chris Bryant, que acabou não dando tão certo, mas o negócio foi acertado, né? Fez o que tinha que ser feito. E para isso, a gente não vai entrar em detalhes tanto assim nas minors. As minors estão muito bem, e isso é excelente, porque o cara que era, sei lá, o 90º prospect, tendo um bom ano, os outros times começam a ver ele com mais esperança. E aí você consegue usar menos prospects ou prospects com menos valor, teoricamente, para conseguir um cara melhor na troca. É isso, né? Tudo vai depender do que vai acontecer, porque se o Giants já chega lá longe da briga, não vale nem a pena. Mas se chega brigando, talvez valha, porque se você traz um cara desse e deixa no time, talvez fica mais fácil de renovar com ele para a próxima temporada, como é o caso do Nola, que a gente quer. E, como você falou, a opção... Assim, é o inverso. Falei. Não, pode, eu ia mudar de assunto, pode matar. Eu ia falar o inverso tipo o Chris Bryant, que a gente trouxe, né? E aí analisaram ele e viram que não queriam renovar com ele porque não gostavam do swing dele, não gostavam dele como um defensor a longo prazo. Achavam que ele ia cair rápido. Então, assim, é melhor do que você dar um contrato de 10 anos para o Chris Bryant 6 meses depois e se arrepender. Ou como poderia ter feito com o Carlos Correa. Ou como iria ter acontecido, né? O Correa já machucou, já tá jogando mal. Mas, ainda assim, você falou da rotação, a gente tem um buraco que precisa ser preenchido. Não dá para botar o Kyle Harrison agora. O Kyle Harrison, ele ainda tá com contagem reduzida. O Kyle Harrison, ele precisa subir e nunca mais descer. Ele só vai subir. Antes de fechar esse buraco aqui, é melhor perder a temporada do que perder o Kyle Harrison. Porque a temporada a gente já sabe. A gente vai torcer para ser um underdog, a gente vai torcer para ser o Nationals da vida. E o Kansas City é o Juan Soto. É o que a gente vai torcer para acontecer, é um milagre. A gente vai esperar um milagre esse ano para ser campeão. É o que a gente precisa esperar. De resto, a gente quer ver o time em outubro, caso chegue, porque isso atrai free agents, né? Principalmente um cara tipo Otani que quer vencer, a gente tá correndo ali por fora na briga por ele, segundo fontes da ESPN. Mas ainda assim, né, é complicado. A gente precisa melhorar o Harrison. O Harrison tá indo bem, inclusive, não é nenhum demérito dele tá tomando essas corridas, ele tá acostumando. A gente vê que ele joga bem, a gente vê que ele é um bom jogador, então não há o que se preocupar. Uma hora o Kyle Harrison vai chegar e vai chegar bem. Isso é tipo o Andrew Painter. A gente sabe que o Andrew Painter vai chegar nos Phillies e vai chegar jogando bem. É óbvio. Até os caras tipo o Grayson Rodrigues lá do Orioles, que não tá jogando tão bem, mas a gente vê, o cara tem uma bola rápida boa, o cara tem bons arremessos, uma hora ele vai encaixar. Não é o fim do mundo, né? Mas ainda assim, você sabe gente... que é talento, tem talento, né? Só falta se adaptar. É isso, né? Não tem muito caô, não. Só pra gente falar um pouquinho de quem tá na minor que pode chegar surpreendendo ano que vem ou ainda nesse, né? A gente, óbvio, tem que falar de Grant McCray, que começou mal, mas deu uma boa melhorada. O Grant McCray, inclusive, para quem não sabe, é acima do que esse Schmidt na nossa farm, né? Ele é o terceiro, é um cara que ano passado bateu 25 home runs e roubou 40 bases. É um cara que corre muito, é um cara rápido, é um bom outfielder. Assim como ele, a gente tem o Val Brown também, né? Que tá jogando muito bem, talvez seja o melhor do Giants na minor esse ano. Quando eu vi não dei uma conferida hoje nos números, mas estava jogando muito bem. Então a gente tem caras que estão jogando bem, né? O Wise Hunt tá bem, o Mason Black tá bem. A farm no Giants, Henrique, que a gente esperava lá em 2021, que fosse talvez uma das melhores gerações que o Giants já teve de farm,
decepcionou no último ano. Mas agora volta a mostrar que pode ser algo, né? Um ano ruim para alguns jogadores, como o Luiz Matos, que estão se recuperando esse ano. É um ano crucial, ainda mais um ano que muitos desses caras já estão perto de chegar na liga. A gente já começa a conversar que, pô, o Luiz Matos pode chegar esse ano. Não é nenhum absurdo o Luiz Matos chegar esse ano, ou chegar no que vem. Acho que é certeza que ele chega. Mas não é nenhum absurdo que ele chegue. Então a gente começa a ver esses caras mais próximos à liga. Quem já não era para acontecer já foi embora. Que é Elliot Ramos, é Hunter Bishop, que a gente nem fala mais. Os caras ainda estão aí, mas quem confia mais nesses caras? Já foram. Quem era para não ser nada, já não foi nada. Mas tem uns caras aí que tem a chance ainda de flopar, é óbvio. Mas a gente consegue ter mais esperança que eles vão chegar até pelo desempenho deles nas minors. Exatamente. O Hunter Bishop ele já até saiu da lista dos 30 prospects, né? Isso fala muito, porque assim, a nossa lista de 30 melhorou muito bem. Mas fala muito dele que quando tá em campo, só que normalmente não tá, né? Tá no departamento médico. Tá assim. Mas é isso. As minors estão melhorando muito e eu lembro de alguns anos já que o Giants teve uma lista, né, da farm ali muito boa, só que os caras estavam na Single A, na High A, estavam só lá embaixo. O Texas estava há 3 anos lá e agora estava muito mais, sabe, velho, né, assim, já deveria ter se destacado antes. Desse ano, não. Você vê os caras, como o Schmidt e o Bailey, acima digamos, do esperado, né, mais rápido que o esperado. E a mesma coisa o Luiz Matos, por exemplo, que você citou. O Luiz Matos teve 2021 brilhante na Single A, e aí 2022 sofreu muito na High A. Ele foi MVP, foi MVP lá em São José. Na Single A, 2021, né, em São José. Pois é. E aí em Eugene, que é a High A, né, sofreu muito ano passado. Ok, 20 anos, tem tempo, é verdade, mas sofreu. Esse ano, o cara tá batendo tudo. Ele destruiu na Double A, foi promovido e tá muito bem em Sacramento, Triple A, ou seja, tá a um degrau do MLB, batendo 30 e sem sofrer strikeout, que ele tá com nível Luiz Arraez de rebatidas, e não é sacanagem, porque ele tem 21 walks e 14 strikeouts no ano, e mesmo só na AAA, 4 walks, 2 strikeouts. Ou seja, não sofre strikeout. Nível Luiz Arraez, né? Que é como rebatedor, é o melhor assim, só de fazer contato com a bola, é o melhor que a MLB já viu em muito tempo. E é o que o Matos está fazendo, só que ele corre ainda e defende bem no center field, né? Então, ou seja, é um Juan Soto melhorado. Exatamente. É a mistura de Luiz Arraez com Juan Soto, olha aí. Vem da porra toda. Mas você falou, o Von Brown, a gente espera que ele progrida rápido, porque ele já chegou velho no draft de 2021. Tá progredindo, já tá na Double A e bem. O Grant McCray é bem mais novo, né? Ele tem 20 anos só. Não, 22 anos. Ele tá na High A ainda. Não tá tão bem esse ano, mas tá no esperado. O Everson Arteaga voltou a jogar bem. O Eisenhunt, recém-draftado, né? Ano passado. Foi muito bem ano passado, continua muito bem esse ano, já foi promovido para a High A, continua muito bem lá, já chega também na Double A em Richmond. Quer dizer, você vê todo mundo indo bem e progredindo. O Eric Silva, que a gente chegou a comentar, se não em podcast, mas em off, né? Escolha de 4ª rodada de 2021, vindo da High School, ou seja, 18 anos. E ele já chegou na High A também e está indo muito bem lá, né? Agora com 20 anos. É um cara magro, assim, um estilo meio Tim Lincecum, mas tá impressionando muita gente. Sabe, os nomes continuam vindo, né? A gente podia seguir falando aí por um bom tempo. Landon Raup, Mason Black, Red Crawford, acabou de fazer a estreia dele, voltando de Tommy John, né? Nossa primeira escolha do ano passado. Começou bem, né? Então, assim, é uma lista que não acaba mais. E a gente vê caras, os nomes continuam surgindo, né? E ainda assim o Giants não tá no top 10 de farm, mas a gente começa a ver que nas listas que vão atualizando aparecem menções honrosas. E ali já começam a aparecer os jogadores do Giants. E ano que vem, esse ano a gente só teve Kyle Harrison e Marco Luciano. Mas ano que vem a gente vai ter uns caras, tipo, foi o Ezequiel Tovar lá do Rockies, né? Que nem tava aparecendo em radar nenhum. E do nada, pufo, 30. A gente vai ver os caras assim ano que vem. O Grant McCray é um cara que provavelmente já aparece. O Luiz Matos provavelmente volta.
Se eu não me engano. Ah, não. O Casey Schmidt que entrou agora na lista atualizada. O Esse Casey time Schmidt aparece. entrou pelo 98, se não me 90, engano. né? 97. É negócio desse aí. Tá lá É. pra baixo ainda. Mas ainda assim, já aparece. Os caras começam a aparecer. O Casey Schmidt, como você falou, primeira e última vez, né? Que vai deixar de ser prospect Exatamente. em breve. Mas ainda assim, são caras, são bons nomes. Ainda falta nome de arremessador pra gente. A gente tem só o Kyle Harrison. Os outros estão longe ainda. O Black tá longe, o Eisenhunt tá longe. O Ryan Murphy parece que talvez não vá. O Dabovich tá sofrendo lá em Sacramento. Então falta o nome de arremessador ainda. Teve aquele draft de 2022 ou foi 2021 que o Giants pegou só arremessador, não foi? Então talvez... Foram 18 arremessadores em 20 escolhas, algo assim. A gente comece a ver alguns arremessadores aqui para frente, mas hoje, olhando para a liga, a gente tem um cara que é um ace confiável, que é o Logan Webb, e tem bons nomes ali para compor, que são Alex Cobb, Alex Wood e Anthony Sclafani. Vai faltar um cara para ser aquele 2, que ano que vem espero que a gente arrume na Free Agency, e Kyle Harrison fecha. Então, se isso acontecer, é uma baita rotação, top 15 da liga no mínimo. Para não falar top 10 para não ser absurdo aqui, mas top 15 no mínimo com potencial de ser top 10. Exato. E assim, só para isso aí que você falou dos arremessadores que estão faltando, né? Não dá para cobrar o Zaid ainda quanto aos seus draftados. Ok, ele draftou em 2019 poderia ter tido gente já, né, chegando assim, e realmente, ao que tudo indica, foi um draft ruim nosso, né? Teve o Hunter Bishop, que, como a gente falou, já está assumido. O Logan Wyatt, que continua lá na High A ou Single A, está mal. O único que a gente sonha é o Grant McRae, que a gente já comentou aqui, né? É unicamente de destaque no draft. O resto pode surgir mais um ou dois, mas não vai ninguém fazer uma grande... O ponto, Henrique, do Hunter Bishop é que ele, de fato, era uma máquina, era uma força da natureza. Era um cara que era comparado com Bryce Harper. Só que ele se machuca o tempo todo. Ainda é culpa do Zaid. Mas o que eu ia dizer é que, assim, você vê o resto por exemplo, do primeiro round de jogadores já chegaram na Major League, né? Então, realmente, a gente deu errado. Muita lesão. Não dá para culpar. Não dá para dizer que ele é um bust daqueles, assim, o maluco, na verdade, é um merda. Não. Né? Muita lesão. Mas é um draft que está se desenhando para ser ruim nosso. Já 2020... a maioria dos jogadores ainda não chegou na Major League mesmo, porque tá cedo, foi no meio da pandemia. Os caras não podiam jogar em 2020. Da primeira rodada, só 10 chegaram, né? Da primeira rodada inteira de 2020. Da segunda, menos ainda, 3 só, e por aí vai. E a gente já tem 2, né? Já tem o Casey Schmidt e o Patrick Bailey, e a gente pode ter mais. Como você falou aí, tem Dabovich e Ryan Murphy que estão sofrendo, mas Kyle Harrison dá para chegar também. Então, tem o Kyle Harrison batendo na porta, né? E tem os outros dois caras, o Nick Sweeney e o Jimmy Glowen, que foi um draft curto, né? As escolhas. Todos eles já chegaram a Double A, o que também é extremamente raro. Todos progredirem pelo menos um pouco, né? Assim, os caras estão na Double A. Se você vai bem, você já briga para chegar na Major League. Então, assim, caminhado. E aí, 2021, chega um fenômeno da natureza que já chegou, sabe, em 1 ano e meio. E a gente também tem o Eric Silva que eu falei, tem o Mason Black, que tá bem, tem o Von Braun, né? Tem o Landon Raup, que tá se destacando também, pitcher, mas realmente é um draft, que é esse que foram quase tudo pitcher, que vai demorar, talvez chegue ano que vem ou no outro. Então, assim, não dá para cobrar o Zaid, é isso que eu queria resumir. Não dá para cobrar o Zaid por resultados de draft ainda, né? Vai demorar mesmo. Aliás, o primeiro jogador a chegar de 2021 do Reds, que foi de primeira rodada. Foi quem? Então, assim, é um cara... Oi? Que travou quando você falou quem foi que chegou? O Matt McClain, shortstop do Reds. Ok. Foi o primeiro cara do draft de 2021 a chegar. Então, assim, faz parte. Chega devagar. Não dá para querer cobrar do Zaid de resultados por um draft que foi 1 ano e meio atrás. Cara, foi muito arremessador. Se o cara chega com 22 anos, como foi com Spencer Strider, como vai ser com o Kyle Harrison, como vai ser com o Andrew Painter, quer dizer, o Painter vai chegar um ano antes ainda, né? São caras que são aberrações, são caras que são talentos geracionais. A gente viu o Kyle Harrison, a gente comenta que ele é o melhor prospecto de arremessador da história dos Giants.
Porra, a gente já teve quem? Tim Lincecum, Exato. Madison Bumgarner. Então, são caras que são talentos absurdos. Não dá pra cobrar o Zaid, até porque, como você falou, os drafts estão indo bem até agora. Não dá pra esperar resultado imediato em draft de beisebol. Mas tá viajando. Exatamente. Então, assim, tá bem encaminhado, tá indo, tá dando certo. Vamos ver, né, se vai realmente, se vão se firmar. Mas os sinais são excelentes. E 2020 já está começando a dar muito resultado, até mais do que a gente esperava, né? Mais do que a gente sonhava, eu diria. Porque não dava para sonhar com os dois Bailey Smith chegando com tanto impacto e ainda o Kyle Harrison sendo comentado como o cara, né, como você falou, o maior prospect arremessador que a gente já teve. É um nível inimaginável. Eu lembro de falar com você há um tempo que desde Posey e Bumgarner que não chegavam dois rookies com tanto impacto e expectativa e, né, parecendo tão prontos como chegaram agora, o Bailey Smith. É isso, né? E o Realmente Posey chegou. Único, né? O Posey chegou em um ano e no outro ano fomos campeões. Ou seja, preparem o anel de 2024. É do Giants. Eu tô avisando aqui já. Exatamente. Henrique, tem mais alguma coisa pra gente falar aqui hoje? Ou... A gente teve que falar muita coisa antiga, né? Então não deu pra falar tanta coisa nova, fazer um recap pra temporada. Eu acho que hoje é isso, né? A pauta que eu botei aqui, eu acho que a gente já falou cobrir tudo. Também acho, deu para cobrir bastante aí. Vale citar que semana que vem tem o draft 2023. Né? Se eu não me engano, é quinta-feira da semana que vem. Talvez a gente ainda tenha um. Ou é em julho, agora eu tô confuso. Não, é no All-Star. É no All-Star. Início de junho aqui, tô me antecipando. É no All-Star. Falando em draft, pronto. Você queria falar. Você tá falando. A gente não pode cobrar o Zaid, a gente não pode cobrar o Zaid. Eu vou trazer a prova aqui que a gente pode cobrar o Zaid. Will Bednar. Eu sabia que ele ia dar errado, tu me convenceu que era certo. Eu falei, velho, o cara foi draftado por causa de um jogo. E tu, não, vai dar certo, vai dar certo. A raiva de draft, merda. Por uma escolha, a gente não tinha o Andrew Painter. Por uma escolha. Mas isso aí, a vida é dura, viu? Eu acho que o Zaid provavelmente queria o Andrew Painter. É que realmente o Phillies pegou na frente, mas enfim, né? A gente foi com o Will Bednar, destruidor de College World Series. Logo depois realmente saiu o Matt McClain, que chegou aí na MLB e tá bem no Reds. Mas, enfim. Ele ainda nem arremessou esse ano. Tá lesionado, tá lá de molho. Vamos ver aí. Ainda tem mais 1 ou 2 anos para se provar, mas vamos ver. Esse aí não é animador. Henrique, o Vitão nos abandonou. Somos só nós dois, como sempre, aqui, o Careca e o Cabeludo, nesse podcast. Esse podcast maravilhoso, podcast do trem. Nos vemos na próxima semana. Para você que está escutando aí e vendo, apoia a gente lá, me ajuda aí pro PAN, realizar esse sonho da nação brasileira, a maior cobertura da história da seleção brasileira de beisebol. Vai ser muito foda, vai ser do caralho. Se não puder ajudar em dinheiro, compartilha, qualquer coisa, manda uma mensagem, fala que me ama, qualquer coisa. Um beijo a todos. E o Natan manda pack de nudes se você compartilhar, se você apoiar. Mando os meus Cerveros para vocês. Agora, Henrique, um prazer falar com você sempre. Semana que vem a gente grava no mesmo dia. Mesmo dia não, um dia antes, que é a minha folga. Mesmo horário de sempre. E tá postado. Vamos que vamos. O cara não se despede mais, não. Um homem, depois que começou a casar aí, tá casado, não dá muita moral mais pra gente, não. Eu achei que você estava encerrando de vez, assim. Não, eu passei pra você se despedir. Entendeu? Eu falei, se despede. Pô, obrigado, que honra. Valeu mesmo, gente. Espero que vocês gostem do nosso triunfal, assim como o Giants, né? E, como o Natan disse, apoiem o TZ no PAN. apoia.se/TZ no PAN 2023. É difícil apontar. Vai ter muito tesão no PAN. Muito tesão no PAN com o Natan. E muito tesão com o Giants também, né? Assim espero. Sem ser só a foto de sunguinha do Gabe Kepler, mas sempre gostosinhos em campo. É isso aí. Um beijo a todos. Apoiem, apoiem, apoiem. Até semana que vem. E que o Giants continue nos dando alegria. E que o Internacional vá à falência. Tchau.